Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Giovane, eu sou professora da área de gestão e negócios e analista de perfil comportamental. Bom pessoal, no vídeo anterior nós estávamos falando a respeito da aprendizagem, tudo bem? Eu vou dar continuidade nesta aula ao tema da aprendizagem. Como aprender mais e melhor? Bom, pessoal, um dos grandes desafios da neurociências é o estudo do armazenamento da memória de longo prazo. Razão pela qual o investimento nos grandes centros de pesquisas aumentaram de forma significativa nos últimos anos e os resultados são bem promissores. Será que é possível aprender mais? Sim, claro que é. Porém, para aprender mais e melhor, ou seja, garantir que o acesso a esse conhecimento, quando necessário, seja rapidamente acionado, é uma outra história. Aprender mais envolve velocidade, agilidade, organização mental, precisão, excelência, gerenciamento das emoções e por aí vai. Existem várias ações que devemos fazer para conseguir tal proeza, já provadas por estudos. Tudo bem, pessoal? Eu separei 5 dicas de ouro para vocês aprenderem mais e melhor. Vamos lá? Bom, pessoal, sem dúvidas, escolher investir tempo, na minha opinião, no recurso mais interessante que temos, que é o conhecimento, é uma ótima decisão. É somente através do conhecimento que conseguimos tomar melhores decisões. Além de ser também, na minha opinião, a maior vantagem competitiva que alguém pode ter. Portanto, pessoal, já que estamos falando de aprender mais e melhor, eu convido vocês a aumentarem o foco e a atenção de forma a potencializar sua capacidade de retenção de tudo que vamos conversar por aqui. Vamos juntos nessa? A primeira dica de ouro que quero te dar é: cuide da sua emocionalidade. Você sabia que emoção e memória andam de mãos dadas? Pois é, uma não vive sem a outra. Provavelmente você se lembra mais das últimas férias do que comeu, por exemplo, nas refeições da semana passada. Isso ocorre porque é sabido pela neurociência que acontecimentos com emoções intensas produzem memórias mais vívidas. A excitação emocional oferece uma vantagem especial ao armazenamento de longo prazo. E um dos detalhes importantes é a experiência, que nesse caso pode ser um treinamento que você teve, uma aula bacana, ou até mesmo o estudo de algo novo, ou um projeto que você realizou. Tudo isso é armazenado corretamente através da emoção correta pela memória de longo prazo. Você já contou alguma vez quantos estados emotivos você experimenta no decorrer de um único dia? Quando você acorda, percebe que está sol, um bonito dia. De repente, um pouco depois,
Você se irrita quando perde o ônibus ou o metrô, ou quando percebe que o trânsito ficou congestionado. Se irrita ainda mais quando você lembra que chegando no trabalho tem uma reunião com um cliente bem difícil. Mas, de repente, você escuta uma música e tudo passa. Porque essa música te trouxe recordações agradáveis do seu grande amor, por exemplo. Que, aliás, você vai encontrar hoje à noite. E aí, a sua expressão facial, nesse exato momento, muda completamente em questões de segundos. Já observaram isso, pessoal? Pois é, emoções podem parecer sentimentos conscientes, mas são momentos internos, ou seja, respostas aos estímulos destinados a nos afastar de perigos e nos aproximar de um sistema chamado de sistema de recompensas. São gerados constantemente, mas em geral não temos consciência disso, dessas emoções. E o que fazer para ter estados emocionais mais favoráveis? Vou falar de alguns exemplos de atividades que irão melhorar de forma significativa esse circuito emocional, te deixando mais estável. Por exemplo, ouvir música, praticar esportes, ajudar os outros, né? Um trabalho voluntário, por exemplo. Ouvir opiniões positivas dos outros. O sistema emocional, ele é alimentado por vários outros sistemas. Por exemplo, o olfativo, aromas tais como alecrim, cipestre, eucalipto, eles estimulam positivamente o sistema emocional. Também temos o estímulo visual. Nesse caso, minha sugestão é assistir trechos de filmes que te façam rir ou que te transmitam uma sensação muito prazerosa. Ou seja, antes de você ir para uma situação desafiadora, procure esse tempo para você, reserve esse tempo para você. O efeito é quase que imediato, mas cuidado, se você tiver uma reunião, não vá perder o horário, tudo bem? Minha segunda dica de ouro vai para alimentos. Pessoal, existem estudos que demonstram que alguns alimentos são essenciais para a retenção da memória. Bom, os ovos, eles são uma excelente fonte de colina, que é responsável pela formação dos neurônios, além de reparar as células cerebrais danificadas. A colina produz acetilcolina, um neurotransmissor fundamental para a memória e o aprendizado. Brócolis e couve também contêm muita colina. Os peixes, eles são essenciais para o cérebro, melhoram a memória e a concentração e possuem uma ação anti-inflamatória. São ricos em ômega 3 e os nutrientes deles melhoram a comunicação entre os neurônios. Por exemplo, o salmão e a sardinha. Já os cereais e os frutos secos contêm vitamina B, fundamental para as funções do cérebro. Ajudam na liberação de serotonina, um neurotransmissor que atua no senso de humor. Outro alimento excelente
são as frutas vermelhas, como cerejas e morangos, pois tem alta concentração de flavonoides, que têm efeitos benéficos na aprendizagem e na memória, pois atuam melhorando a capacidade de proteger os neurônios e reverter déficits de memórias. Já escutou aquele velho ditado que diz: uma maçã por dia mantém o médico longe? Tudo bem? As maçãs também são uma das principais fontes de fisetina, um composto que favorece o amadurecimento das células nervosas e estimula os mecanismos cerebrais. E os fãs dos chocolates, como é que fica nisso? Podem ficar felizes, mas aqueles com maior concentração de cacau, ou seja, aquele chocolatinho meio amargo. Ele contém vários estimulantes naturais que ajudam e aumentam a concentração, incentivam a produção de endorfinas, pessoal, e também de serotonina, promovendo dessa forma um estado de prazer e bom humor. Nós mulheres sabemos muito bem disso, não é mesmo? Tem também o azeite de oliva, que fortalece demais a memória por ser rico em ácidos graxos monoinsaturados, que integram a membrana das células nervosas e aceleram a transmissão de informações entre elas. Tudo bem? Por fim, o chá verde, graças à cafeína que contém, e dá energia ao corpo e melhora a concentração. Agora, pessoal, minha terceira dica de ouro é: pessoas aprendem fazendo. Eu trabalho com educação profissional, treinamento e desenvolvimento há alguns anos já. E tenho dedicado uma certa parte do meu tempo para estudar por que algumas pessoas performam melhor que outras. Por que um grupo, por exemplo, de 100 pessoas, às vezes encontramos 10% que atinge o que chamamos de alta performance. Outros 70% ficam na média e 20% muitas vezes abaixo da média. Por que isso ocorre? Isso sempre me chamou muito a atenção, pessoal. E se vocês fizerem essa pesquisa, possivelmente vocês chegarão a esses mesmos resultados. Foi com esse desconforto que procurei entender o que está envolvido nisso, nesse processo. Em livros, artigos, estudos que falam de performances envolvendo aprendizado e execução. A constatação desses estudos foi que alta performance tem a ver com estudo de forma regular, repetição e treinar várias vezes até obter o domínio. É fazer e fazer e fazer. Mas tem outra questão envolvida: a motivação. Tem que ficar muito claro para você que as pessoas aprendem fazendo. Esse processo também deve ter repetição, ou seja, repetir uma ação leva ao aumento de performance através da excelência da execução, seja essa ação qual for. A minha quarta dica de ouro para vocês aprenderem mais e melhor é: produza conteúdo do que acabou de aprender com várias metodologias
diferente. Produzir conteúdo de algo que você acabou de aprender é uma das formas mais eficientes de aprendizagem. Alguns exemplos e sugestões que eu vou dar para vocês. Após uma aula X, produzir, por exemplo, um podcast. É isso mesmo. Pega seu celular, abra o gravador e grave os pontos mais importantes daquela aula. Outra sugestão para os mais extrovertidos, em vez de um áudio, faça um vídeo, ou seja, grave um vídeo de você dando uma aula sobre os principais pontos do assunto que você estudou. Outra forma super eficiente é usar o bom e velho papel e caneta. Porém, minha sugestão, anote tudo depois da aula e não durante a aula. Muitos ainda têm esse hábito de escrever conforme o professor vai falando, mas não é o melhor método, ou seja, durante uma aula, o ideal é que você esteja com toda a sua atenção na aula e no professor, e não tentando anotar tudo, porque você vai dividir esse foco, e ele é fundamental. O foco tem que estar no instrutor. Você também pode providenciar uma lousa e usar post-it, de preferência de 4 cores diferentes, para dividir os macrotemas. Por fim, pessoal, minha quinta e última dica vai para a leitura. Você sabia que o índice de leitura dos brasileiros é baixíssima? Você tem ideia de quantos livros o brasileiro em grau universitário lê por ano? Acredite, é de 0,7 a 0,9, é muito pouco, menos que um livro por ano. E quando eu falo livro, não são aqueles livros de 500 páginas, estou falando de um livro médio de 150 a 200 páginas. Bom, pessoal, não importa se sua leitura seja digital, num tablet, no celular ou até mesmo no note. A leitura apresenta um caminho neurológico que nenhuma outra atividade é capaz. E esse caminho é responsável por vários aspectos cognitivos, imaginativos, de pensamento que vão modificar estruturas cerebrais muito importantes para os desafios que a gente tem no dia a dia. Portanto, ler vai te ajudar a melhorar seu vocabulário, melhorar seu fluxo de ideias. Se você ler em voz alta ainda, vai promover uma maior consciência na sua fala, respeitando assim a acentuação. No caso de quem fala mais rápido, falar mais pausado, e o inverso também. Quem fala mais pausado, conseguir aumentar um pouco mais a velocidade da fala, dando um certo ritmo e mantendo uma comunicação muito mais elegante e agradável. Melhorar seu pensamento crítico, isso é fundamental para os desafios de hoje. O hábito de leitura vai melhorar também a sua criatividade. Convido vocês a um desafio. Que tal você criar o hábito de leitura iniciando com 15 minutos diários e depois ir aumentando no seu tempo, no seu ritmo? Eu leio todos os dias. Isso para mim é inegociável e grande parte de minhas conquistas foram em especial a essa mudança de hábito que fiz. Bom, pessoal, por hoje é isso.
vou pedir um favor para vocês. Curtam o vídeo e deixem um comentário bem simples. Oi, Gil, ou Olá, Gil, apenas, tá? E me sigam no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição. Eu vejo vocês na próxima semana. Até mais!